A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o evangelista Rosimar Pinheiro. E nós estamos aqui para uma aula da Escola Bíblica Dominical, com a revista da editora Betel, aqui no campo de Praia Grande, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no campo de Praia Grande. Tendo em vista os acontecimentos dos últimos dias, onde estamos vivendo uma pandemia, nós não podemos ficar sem ter aula da Escola Bíblica Dominical. Por isso estamos usando aí os canais digitais, para que nós possamos juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero te convidar a estar conosco neste período. Você que possui a revista da editora Betel, pegue a sua revista, vamos juntos aí na sua casa, no seu sofá, vamos juntos aí onde você está agora, aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje nós estamos na última lição da nossa revista, a lição de número 13, aonde temos o tema relacionamento do cristão, Deus e família. Vamos falar um pouco sobre esse tema, mas antes de entrarmos propriamente na revista, eu gostaria de pedir a você, né, que está nos assistindo, que possa estar curtindo aí, né, nosso canal, se inscrevendo e assim nos ajudando a crescer. Vamos lá, meus irmãos, antes de entrarmos, só enfatizar que esta é a última lição e desse primeiro trimestre de 2019, e a partir então do próximo mês, agora de abril, nós teremos então aí já a nossa lição do segundo trimestre, que tem por tema Salmos, falar um pouco sobre esse livro tão importante da Bíblia, esse livro aí que nos traz tantos ensinamentos na Bíblia Sagrada, que é o livro de Salmos. Mas vamos lá, junto conosco aí, entrando nesse tema, e nós estaremos abordando neste dia de hoje, falando a respeito do relacionamento do cristão, Deus e família. Vamos falar sobre esse relacionamento que o cristão tem, envolvendo Deus e também a família. Vamos conosco, eu quero trazer aqui o nosso texto áureo, os irmãos que estão acostumados nas nossas lições, nas nossas aulas presenciais, nas nossas igrejas, eu quero fazer a leitura do texto áureo, né? Nós que somos assembleianos, estamos acostumados a ler o texto áureo, que nos diz assim: ou melhor, vamos lá, texto áureo. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, e no versículo 37. Nós temos a verdade aplicada, que vai nos trazer, dizendo assim: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Nosso texto de referência, ela está localizada no livro de Lucas, e ela vai alternar aí a Lucas capítulo 2, verso 51, Lucas capítulo 12, 52, Lucas, ainda o versículo 53, né? Capítulo 12, versos 52 e 53, e Lucas, seu capítulo 14, verso 26. Venha comigo, pegue a sua Bíblia, leia conosco. Nos diz assim: e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Se alguém vier a mim, e não aborrecer ao seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vamos entrar aqui na lição, lembrando a vocês que nós temos uma ferramenta muito importante na nossa lição, que são as leituras complementares. E essas leituras complementares durante a semana, cada dia da semana,
ela nos traz aí conteúdos que nos edificam. Mas nós vamos entrar aqui no nosso ponto de partida e nós vamos falar a respeito de relacionamento do cristão referente a Deus e a nossa família. Mas antes, nós temos que abordar a respeito do relacionamento. Nós temos que falar a respeito do relacionamento. E nosso ponto de partida, nós temos a tratar e a dizer que Deus deve ser prioridade nos nossos relacionamentos. Deus, ele tem que sempre ser prioridade nos nossos relacionamentos. Mas o que é relacionamento? Né? Talvez a pergunta que você se faça: o que é relacionamento? Relacionamento é o ato de a gente se relacionar com outras pessoas. Né? O ser humano, ele foi feito um ser relacional, onde ele se relaciona com outras pessoas. E nós queremos falar nesse primeiro tópico da lição a respeito disso, a respeito do relacionamento. E qual é o nosso maior exemplo a respeito do relacionamento? É a pessoa de Jesus. Jesus, ele é o nosso maior exemplo onde nos fala sobre relacionamento. Ele se relacionou com tantas pessoas quando esteve aqui na terra. E nós vamos focar neste exemplo que é Jesus. Então venha comigo. Tópico 1 da nossa lição, ela vai abordar e nos trazer falando a respeito de Jesus e sua família terrena. Jesus, quando esteve aqui na terra, mesmo sendo Deus, ele se relacionou com a sua família. Ele teve um relacionamento com a sua família. Nós sabemos que nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos hoje, atuais, há uma grande dificuldade em nós falarmos a respeito do relacionamento em geral, tanto com Deus e também no relacionamento entre as famílias. O relacionamento com Deus, nós temos visto que tem sido deixado de lado, onde as pessoas elas se relacionam com o mundo inteiro, mas às vezes se esquecem de se relacionar com Deus. E eu quero trazer aqui, dentro dessa lição, algo que foi falado durante esta semana no nosso canal, na ministração que está aqui, do nosso pastor Samuel. Ele trouxe uma analogia, ele trouxe um exemplo dentro da palavra que ele trouxe, e isso ficou na minha cabeça. Quando eu, estudando a lição, isto já veio na minha memória, veio na minha mente, onde ele falou sobre relacionamento também. Né? Ele falou sobre, se você voltar atrás e assistir aí ao culto de ensino do nosso pastor, você vai ver que ele falou sobre relacionamento. E foi interessante, porque ele cita o relacionamento com a sua esposa, dizendo que a conhecia pelo tempo que ele vivia com ela. Então, tinha um relacionamento e ele podia dizer que conhecia a sua esposa por conta desse relacionamento. Então, para que a gente possa, de fato, dizer que conhecemos a Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele, e não apenas de ler somente, não apenas de estudar, mas também, principalmente, de ter intimidade com Deus. E hoje, uma grande dificuldade nos dias que nós estamos vivendo é a respeito de relacionamento, e não somente do homem, do ser humano com Deus, mas também a gente observa o ser humano com a sua família. Nós temos visto aí o que tem acontecido agora, e é até um pouco para a gente refletir, porque a gente tem visto aí uma pandemia que agora tem invadido não somente o Brasil, mas também, podemos dizer, no cenário mundial, aonde agora as famílias que estavam talvez correndo muito, trabalhando muito, sem tempo para nada, agora elas estão sendo obrigadas a ficarem nas suas casas. E agora é um momento para que a gente reflita de fato, para que a gente possa realmente ver o nosso relacionamento com a nossa família, o nosso relacionamento com a nossa esposa, com os nossos filhos, com aqueles que estão dentro das nossas casas. E essa lição, ela nos traz, no encerramento dessa lição, acho que não poderia ter um conteúdo melhor do que este, para nos trazer
a respeito do relacionamento entre Deus, relacionamento do cristão, eu e você, com Deus e com a família. Então nós vamos aqui o tópico 1.1 falando que Jesus se relaciona. E a gente observa que assim Jesus é o nosso maior exemplo também neste nível de relacionamento. A gente vai ver que Jesus, ele se relaciona com a sua mãe, ele se relaciona com o seu pai, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo a missão divina aqui na terra, ele teve a sua mãe, ele teve o seu pai em sujeição, ele sujeitou a sua mãe, ele sujeitou o seu pai. Então, precisamos falar aqui, antes de avançarmos um pouco, desse relacionamento de Jesus, que foi o maior exemplo. E abordando o tópico de número 1.2, ele vai nos trazer e vai nos falar a respeito do relacionamento de Jesus com Maria e também com José. O relacionamento familiar de Jesus com Maria, relacionamento familiar de Jesus com José, que foi o seu pai aqui na terra, a sua mãe, Maria. E o interessante é, como eu disse, que Jesus ele foi o nosso exemplo em tudo. Nós vemos que aquilo que Maria e aquilo que José trouxe de ensinamento para Jesus na sua infância, na sua juventude, até que chegasse o momento que ele viesse a cumprir o seu ministério. E nós vemos aqui que Jesus foi levado pela sua mãe, pelo seu pai, foi circuncidado. Nós vemos aqui que Jesus foi apresentado ao Senhor. Nós vemos a formação profissional. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele é chamado de carpinteiro. Por quê? Porque nós vemos que isso foi trazido do seu pai terreno, no qual ele foi criado, José. Foi ensinado isso a Jesus. Então, Jesus ele nos traz o exemplo de que ele, aqui na terra, ele se sujeitou, ele aprendeu, ele foi ensinado. Então, Jesus ele é chamado de carpinteiro por conta dos valores que foi transmitido do seu pai e da sua mãe para Jesus. E nós vemos que, trazendo já para nossos dias, trazendo já para nós, isso é muito importante porque os valores das famílias, o valor do pai, o valor da mãe, ele é também trazido para os filhos. O valor do pai, o valor da mãe, ele é inserido nos filhos. Então, aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente vai trazendo para os nossos filhos, vai sendo moldado a criação, a linguagem, a profissão. A gente tende a ver que a maioria, não todos, mas a maioria dos filhos, muitos deles seguem o exemplo do pai na profissão, segue o exemplo do pai no caráter, segue o exemplo do pai em atitudes, em gestos que a gente faz. Então nós vemos Jesus aqui como o nosso maior exemplo. Uma coisa que eu quero enfatizar é que o verdadeiro exemplo para os pais de hoje, ou seja, Jesus, trazendo a relação dele com Maria e José. Maria e José ele é um exemplo para os pais de hoje, de criação, de cuidado, de zelo, de tudo aquilo que ele fez, tanto na formação profissional de Jesus, que é chamado de carpinteiro, quanto na formação religiosa. A gente vai ter um episódio dentro da Bíblia de que Jesus ele é uma das menções que é falada sobre Jesus na sua infância, é a única que a gente encontra dentro da Bíblia, dos 12 anos de Jesus. A última, depois nós não ouvimos mais falar, é justamente quando eles vão ao templo, aonde eles vão à festa, e ali, no momento em que eles estavam indo embora, Jesus ele fica no templo, e a gente vê que a mãe, ela não se atenta, e quando ela percebe onde estava Jesus, Jesus se encontrava no templo, se encontrava junto com as autoridades, junto com os doutores da lei, ouvindo, falando, ensinando, aprendendo. Então, nós vemos sobre a formação religiosa. E isto, trazendo para os nossos dias de hoje, é a condução dos nossos filhos para a presença de Deus. Eu quero citar um provérbios bíblico que está aparecendo aí para você, que diz assim, que o farto pisa no favo de mel,
mas ao faminto até o amargo é doce. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos visto muitas pessoas, eu ouvi, li, acompanhei manifestações de pessoas com desejo e com saudade de ir à igreja. Como nós temos tido essa dificuldade, onde não podemos ter aglomeração, aonde as pessoas estão se restringindo nos seus lares por conta dessa pandemia. Hoje tem pessoas que estão com desejo de estar na igreja, com desejo de ouvir, de estar junto com os irmãos em comunhão, e elas estão ali querendo. Porém, às vezes, quando nós tivemos, ou quando temos a oportunidade de estar no culto, no dia a dia, às vezes nós menosprezamos e nós dizemos, não, hoje eu não vou não, eu vou ficar assistindo o meu filme, eu vou ficar fazendo tal coisa, e nós não damos valor. Por isso eu citei esse provérbio, que às vezes quando nós temos, a gente esnoba e pisa no favo de mel, mas quando não temos, o pouquinho que nos é dado, que às vezes, como nos diz, até o amargo, ele é doce. E a gente tem esse desejo. Por isso, nós precisamos ensinar os nossos filhos, como exemplo que nós acabamos de falar, a estar na igreja. Nós devemos levar, olha só, um versículo que sempre é citado, mas vale a pena aqui eu repetir, que é aquele versículo de Provérbios que diz assim: ensina o menino no caminho em que deve andar. É no caminho. Isso significa que é não o caminho. Eu mostro e falo vai. Não. Eu vou com ele, eu acompanho ele, eu caminho junto com ele. Então os pais precisam ensinar os filhos. E não somente levar na igreja e jogar eles na salinha, jogar eles para que a tia tome conta. Não, mas eu preciso formá-lo não só levando à igreja, ele tem que ter o desejo de ir à igreja, ele tem que ir à igreja, eu tenho que levar, mas eu preciso formá-lo em casa. Eu preciso ensiná-lo em casa. Eu preciso ler a Bíblia com eles em casa. Eu preciso ler historinhas bíblicas para eles em casa. Olha só, como eu quero dizer que tudo isso que está acontecendo, nós temos visto as pessoas, algumas ou muitas, se desesperando por conta da pandemia, por conta disso, daquilo, mas saiba de uma coisa: nada foge do controle de Deus. Quem está pensando que isso está fora do controle de Deus, está enganado. Porque nada foge do controle de Deus. Tudo que está acontecendo está totalmente sobre o controle de Deus. Agora, nós estamos vendo a oportunidade de pessoas fazerem cultos nos lares. A gente tem visto manifestações de algumas pessoas que agora estão se reunindo com os filhos, se reunindo com a família inteira, lendo a Bíblia, louvando a Deus, cultuando. E isto, talvez não, eu tenho a certeza que Deus está nos trazendo um despertamento para que a gente volte ao versículo bíblico no livro de Apocalipse, que diz assim: lembra de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. O primeiro passo é eu lembrar. E às vezes eu só vou lembrar quando eu estiver num momento ruim. Quando eu estiver naquele momento, passando aquela dificuldade, talvez como hoje alguns estão passando, é que eu vou parar e vou começar a lembrar. Primeiro eu lembro, depois eu me arrependo. Eu vou me arrepender. E depois que eu lembrar, arrepender, aí eu vou voltar. Voltar o quê? A culto nos lares. Voltar a fazer aqueles cultos que você fazia no início do seu ministério, no início da sua caminhada, assim que você aceitou a Jesus. Então, o maior exemplo que nós temos é o exemplo de Jesus, e nós temos aqui essa citação de Maria, essa citação de José, que realmente criaram Jesus, que realmente ensinaram Jesus, ainda que ainda que a igreja católica, ainda que outras pessoas tenham colocado Maria no lugar maior do que o de Jesus, isso não é verdade. Ela teve o seu papel muito importante, e nós vemos isso na Bíblia, mas Jesus está sempre acima de tudo. Mas vamos adiante,
na nossa lição, você que está nos acompanhando aí, você pode justamente acompanhar comigo e ver que o exemplo que Jesus teve, o aprendizado que Jesus teve, que Jesus ele foi um verdadeiro, como nós falamos aqui, Maria e José foram exemplos de pai. Ensinaram a Jesus, transmitiram ensinamentos e valores. Só que Jesus também foi um exemplo de filho. Por que foi um exemplo de filho? Ainda que alguns digam, mas Jesus ele menosprezou no momento em que a sua família está. Não, de forma nenhuma. Ele quis trazer um ensinamento ali que Deus está sempre acima de tudo. Mas Jesus teve o cuidado de cuidar da sua mãe. A Bíblia não nos dá muitos detalhes a respeito de José, mas nós, lendo o texto sagrado, nós vamos entender que provavelmente José não vivia mais no momento em que Jesus foi crucificado. Por quê? Por que você pode afirmar isso? Porque nós vemos no texto bíblico de João, capítulo 19, versículo 25 e 27, em que quando Jesus está na cruz, quando Jesus está sendo crucificado, ele chega para João, o discípulo amado, e ele diz para João, João, eis aí a tua mãe. Ele aponta para Maria, e ele diz, João, aí está a tua mãe. E ele diz para Maria, Maria, esse é o teu filho. Nós vamos ver no texto bíblico, se você acompanhar o versículo 27, vai dizer que depois que tudo aconteceu, ela foi para a casa de João. João levou ela para a sua casa. Por que a gente entende que provavelmente José não vivia? Porque nós sabemos que naquele período, as mulheres, as viúvas, elas tinham muita dificuldade, não é como os dias de hoje. Então, tinha-se essa preocupação. Quando o pai ele morria, automaticamente o filho mais velho, ele assumia as responsabilidades de casa. Então, a responsabilidade agora de cuidar da mãe era de Jesus. A responsabilidade agora de dar o sustento para a mãe era de Jesus. E agora, na falta de Jesus, provavelmente José não estava vivo, ele aponta para João e diz, João, essa agora é a tua mãe. Porque se José estivesse nesse período vivo, provavelmente ele teria sido citado. Provavelmente ele não teria dito isto a João. Então nós vemos em Jesus a preocupação dele com Maria, para que ela não ficasse desamparada. Nós vemos a preocupação dele como filho. Então eu quero dizer aqui também que nós como filhos, e não estou falando aqui de crianças, mas estou falando de filhos que já estão numa certa idade, que agora os seus pais precisam dos seus cuidados, nós precisamos cuidar dos nossos pais. Porque ele um dia, o meu pai, a minha mãe, o seu pai, a sua mãe, eles nos criaram, eles nos ensinaram, eles passaram tantos momentos difíceis para que nós pudéssemos estar bem. E agora nós precisamos também cuidar dos nossos pais, e a Bíblia vai nos ensinar isso. Nós vamos encontrar dentro do texto sagrado ensinamentos para que a família seja cuidada, que aquele que não cuida dos seus, ele nega a fé e ele é pior do que o infiel. Então nós temos que cuidar também dos nossos. Vamos um pouquinho adiante, entrando no tópico 1.3, que vai falar a respeito ainda do exemplo que é Jesus. E nós falamos a respeito do exemplo de Jesus entre a sua família, aqui terreno, entre Maria e José. E agora, a gente vai falar desse relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Desse relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Nós vamos observar esse relacionamento que Jesus teve com os seus discípulos. Nós vamos encontrar aqui Jesus citando e mostrando que realmente ele se relacionava. E só para enfatizar que existe vários níveis de relacionamentos. Nós vamos encontrar vários níveis de relacionamento. Há um relacionamento um pouco mais distante, mas há vários níveis de relacionamento. E dentro de Jesus com os seus discípulos, nós também encontramos alguns níveis de relacionamento. Jesus,
ele tinha relacionamento com todos, mas alguns eram mais íntimos de Jesus. E é assim sempre. Às vezes, nosso relacionamento com Jesus, ele vai exigir algumas coisas mais de outras pessoas que têm um relacionamento mais íntimo com ele. Nós vamos ver discípulos, e não são todos, a Bíblia vai citar que há discípulos, aqueles que Jesus sempre chamava. Jesus sempre os citava. Deitava o rosto deitava no colo de Jesus. Discípulos que é chamado de discípulos amado. Então há relacionamentos diferentes de discípulos, mas a gente vê esse relacionamento, esses níveis de relacionamento diferente, mas a gente vê a atitude de Pedro, a gente vê a atitude de João, a gente vê a atitude de outros, que tinham talvez uma atitude de estar sempre mais perto. E talvez isso que a gente não entende do nosso relacionamento com Deus, que é estar perto, que é estar próximo dele, estar junto dele. E nós precisamos entender isto. Voltando aqui à fala que eu citei aqui no começo desse vídeo, a fala que eu citei aqui, que não sai do meu coração, uma palavra dita pelo nosso pastor Samuel, citando o tempo, 39 anos de relacionamento com a esposa, e ele, nesses 39 anos, já conhece tanta coisa. Mas ele não conhece, como ele disse, porque ele estudou. Porque ele veio ali, estudou. Não, ele conhece porque ele conviveu, ele estava junto no dia a dia, ele presenciou momentos difíceis, ele presenciou bastante coisa. E ali, nisso, foi se criando uma intimidade. Porque relacionamento, quando você se relaciona e a cada dia mais vai se relacionando, isso vai gerando intimidade. Quando você se distancia, a intimidade vai sendo deixada de lado. Então, falando do relacionamento de Jesus com os seus discípulos, eu quero te fazer uma pergunta, assim como eu disse, que existe níveis de relacionamento. Qual o teu nível de relacionamento como discípulo de Jesus? Qual tem sido o teu nível de relacionamento? Será que por conta de agora as nossas igrejas, entre aspas, estarem fechadas e você não pode estar no culto presencial, será que como está o teu relacionamento com Deus? Será que o teu relacionamento ele era apenas ao estar na igreja? Ou será que mesmo sem estar no culto, estar na igreja que eu digo é o templo, igreja que eu digo é a estrutura, mas será que você como igreja de Deus que você é, dentro da sua casa você tem a intimidade com Deus? Como está? Será que a tua oração como está? O teu jejum como está? A palavra, como ela tem estado na tua vida? Qual é o teu nível de intimidade com Deus? Jesus tinha um relacionamento com os discípulos. É tanto que quando nós vemos o episódio em que Jesus está com os discípulos e a multidão, e Jesus está ensinando, e alguém chega para Jesus e diz assim: Senhor, está aí a tua mãe e os teus irmãos, eles querem falar contigo. Jesus diz assim: a minha mãe, os meus irmãos, são estes aqui que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, era a família de Jesus, aqueles que faziam a vontade de Deus. Como está o teu nível de relacionamento para com Deus? Vamos adiante, entrando no tópico 2 da nossa lição. Ele vai nos trazer a respeito agora sobre o cristão e a sua família. Lembrando que estamos falando do relacionamento do cristão com Deus e com a sua família. Até agora nós falamos do relacionamento de Jesus como exemplo aqui na terra. E agora nós vamos abordar sobre o relacionamento do cristão e a sua família. E aí no tópico 2.1, se você quiser me acompanhar, ele traz uma informação que diz assim, diz-nos assim, o termo coerência,
indica coesão ou harmonia. O cristão é chamado a um viver coerente, conduta em harmonia com os princípios bíblicos nos quais cremos e anunciamos. E aí, vamos lá, desse relacionamento aqui entre o cristão e entre a sua família. Abordando nesse primeiro tópico, que é a importância da coerência. O que é uma coerência? Algo coerente. Algo coerente é eu pregar e viver. Isso é uma coerência. Quando eu levo a Bíblia comigo, prego algo e eu não vivo, é uma incoerência. Ou por que não dizer que eu vou acabar sendo um hipócrita? A palavra hipócrita é a mesma coisa de eu dizer algo para alguém fazer e eu não faço. Jesus, ele censurou dentro da Bíblia, Mateus capítulo 23, salvo engano, ele censura os escribas e os fariseus, ele desce a lenha mesmo. Ele censura, dizendo a ele, vocês são hipócritas, porque vocês estão colocando um peso muito grande, um peso pesado sobre o povo, mas vocês não movem nem com o dedinho. E Jesus estava descendo ali a lenha neles mesmo, estava trazendo ali um ensinamento, chamando eles de hipócrita. Então, o que é na realidade esta coerência? É eu viver a palavra, ler a palavra, viver a palavra. Quando eu falo aqui do cristão e a família, eu estou dizendo aqui que, na realidade, uma das maneiras mais fáceis, ou a melhor maneira de eu ganhar a minha família, é com o meu exemplo. Eu preciso ser exemplo dentro da minha casa. Eu preciso ser o exemplo para a minha família. E aqui nós vamos ver que o próprio Cristo, como eu disse aqui, censura os fariseus. E a Bíblia ela vai nos alertar a respeito de, na realidade, eu governar a minha... Olha só, o ensinamento que é trazido, que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala assim, ó Timóteo, ele faz até uma pergunta para Timóteo, que se alguém não sabe governar bem a sua casa, como governará a casa de Deus? Ou seja, se eu dentro da minha casa sou uma negação, se eu dentro da minha casa sou um mau testemunho, como eu serei capaz de poder conduzir ou dirigir a igreja de Deus? Como obreiro, talvez? Como um discípulo, talvez, que exerce uma atividade dentro da igreja? Então eu tenho que ser exemplo. Paulo escrevendo a Timóteo, um jovem, mas um jovem pastor, que estava numa posição elevada, e que nós aprendemos muito com Timóteo, mesmo ele sendo jovem. Paulo vai dizer assim, Timóteo, seja o exemplo dos fiéis. Em outras palavras, está dizendo, Timóteo, você precisa ser o exemplo em tudo. No trato, no falar. Você precisa dar exemplo em tudo, ao tratar com as pessoas, ao falar com as pessoas, ao vestir, ao andar, em tudo você tem que ser o exemplo. E nós precisamos ser exemplo para a nossa família. Precisamos ser exemplo para os nossos filhos, porque o nosso filho, a nossa filha, eles vão refletir a nossa imagem. Dentro da nossa casa, aquilo que eu faço lá dentro é o que o meu filho vai refletir. Se eu falar uma palavra, talvez ali, errônea, uma palavra, meu Deus, o meu filho vai repetir esta palavra. Então eu preciso ensiná-lo a Bíblia, eu preciso ensiná-lo aquilo que realmente eu vivo, e eu não posso ser um hipócrita, porque Jesus censura os escribas, dizendo, vocês são hipócritas, vocês estão ensinando, mas não estão vivendo. Então nós precisamos, como discípulos de Cristo, como servo de Deus, como nos diz a missão, ter um relacionamento. O relacionamento do cristão para com a família precisa ser um relacionamento que parta de Deus. Um relacionamento que tenha como base a palavra, que tenha como princípio a Bíblia. Se eu seguir como princípio a Bíblia, pode ter certeza que eu não vou errar. Se o meu princípio for a Bíblia, ao conduzir a minha casa, eu não vou errar. Mas o que acontece é que muitos estão se esquecendo da Bíblia
e estão se voltando talvez para o que outros dizem que não estão baseados na Bíblia. E aí, eu te pergunto, como tem sido você, o teu relacionamento, você cristão, com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos? Como tem sido o teu relacionamento com eles? Vocês falam da Bíblia? Vocês falam de Deus? Há uma harmonia? Nós sabemos que é normal e é natural que dentro de uma casa, não posso dizer assim que sempre vai haver divergência. Porque são pessoas diferentes, pessoas com temperamento, vai haver. Mas o que não pode é haver, dentro deste lar que é cristão, dentro deste lar que serve a Deus, igual nós vemos aí fora, batendo, espancando, maltratando. Você é exemplo. E nós precisamos ganhar, às vezes nós vamos ganhar até os nossos vizinhos, só pelo nosso, sem falar nada, só pelo exemplo. Porque aí o vizinho que está passando perto da gente, vai olhar assim e vai falar, nossa, mas como o filho daquele irmão da igreja é diferente, né? Ela fala coisas da Bíblia, ela traz coisas assim que eu nunca vi. Mas como? Isso sabe o que é? É o reflexo do pai e é o reflexo da mãe. Vamos adiante, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vamos avançar aqui para o 2.2 e eu quero abordar. Eu não vou estar fazendo a leitura, mas eu quero abordar os tópicos, que na realidade vai falar agora a respeito de quando a família ela não se converte, ou quando a família não é crente, né? No linguajar que você entenda. Porque a gente vai ver que eu com certeza estou agora falando com pessoas, tem pessoas me assistindo, que dentro da sua casa, talvez o teu marido não é crente, talvez a tua esposa não é crente, talvez algum dos teus filhos não é crente, ou algum outro parente seu, familiar seu, que não é crente. E aí, a pergunta talvez que a gente faça seja uma pergunta que eu venha dizer assim, quando o meu familiar não se converte? Né? Nem sempre a realidade consiste em todos os membros da família servir ao Senhor. E quando eles não são crentes, o que eu faço? A gente vai lá para 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 12 ao 14, acompanhe. Lá vai dizer que quando isso acontece, nos diz que o marido descrente, ele é santificado pela esposa que é crente. Ou vice-versa. Paulo escrevendo, ele diz assim, que a esposa também que é descrente é santificada pelo marido, que é crente. Aí ele diz assim, nesse caso, os vossos filhos seriam imundos, mas agora não. Aí, para você entender melhor esta mensagem, esta passagem de Paulo, ele está querendo dizer assim, numa casa, vou dar o exemplo em que a mulher é crente e o marido não. Nesse caso, o filho, ele vai ser influenciado às vezes pela mãe, a mãe vai ter uma influência, um poder de influenciá-lo, levar para a igreja, ensinar a Bíblia, talvez enquanto o pai está lá fora, mas o filho vai sendo levado pela mãe, ou vice-versa. Quantos testemunhos eu não já ouvi de pessoas que o marido não era crente, mas a esposa era, ou se converteu, e ela levando o filho para a igreja, através do filho, o pai acabou aceitando a Jesus. Então, mas o que fazer? O que eu devo fazer nesse caso? Primeiro, você precisa dar testemunho. Você precisa dar testemunho dentro da tua casa. Ah, mas eu convido para ir na igreja. Você precisa dar testemunho. Esse é o relacionamento do cristão com a sua família. Ah, mas ele não gosta da igreja, ele faz isso e aquilo. Você não pode conviver ou entrar, como nos diz em Salmos, de número 1, na roda dos escarnecedores. Você não pode se juntar com ele, mas você tem que ter sabedoria. Tem pessoas que, infelizmente, agem com falta de sabedoria dentro da sua casa, querendo ganhar, talvez, no grito, e espiritualizando tudo às vezes, mas não é assim. Nós precisamos ter sabedoria, porque às vezes, sem palavra, nós vamos ganhar aquele que não é crente, aquele que ainda não se converteu, o marido que não se converteu, a esposa que não se converteu. Nós precisamos ter muita sabedoria. E nós vamos ver aqui o exemplo, mais uma vez, de Jesus. Jesus sempre vai ser o nosso maior exemplo. Nós vamos ver aqui
como nós falamos no tópico 1.2, acerca da experiência de Jesus enquanto estava aqui na terra. Jesus não desanimou de forma alguma. A gente vai ver que os irmãos de Jesus, irmão, família, eles questionaram Jesus. Eles tinham vergonha de Jesus, porque eles não acreditavam, enquanto Jesus estava aqui, nem todos acreditavam no ministério de Jesus. E a gente vai ver que Jesus não desanimou, mas ele continuou vivendo segundo o plano de Deus, para cumprir a sua missão. E aqui vai para nós um exemplo. Eu não posso também me desanimar, eu tenho que continuar vivendo o que a Bíblia me diz. É interessante que há uns dias atrás, eu ouvi uma moça, e essa moça fez uma pergunta para um pastor, o que ela deveria fazer, porque já havia alguns meses que ela havia se batizado, e ela se batizou, ela se converteu na igreja, olha só a história, ela se converteu na igreja, ela se batizou, mas o pai e a mãe não sabiam que ela havia se batizado. E ela estava sem saber o que fazer agora para contar para o pai e para a mãe, porque ela tinha medo da reação do pai e a reação da mãe, que eles eram católicos, aqueles católicos mesmo de interior, aqueles católicos do Nordeste, que realmente tá ali, é católico roxo, ou nasci católico, vou morrer católico. E ela pergunta o que ela faz agora. E com muita sabedoria eu ouvi ali a instrução daquele pastor dizendo a ela que ela precisava, porque a Bíblia diz assim, que aquele que nega a Jesus, Jesus negará também. Então nós precisamos confessar a nossa fé e não negar a Cristo onde a gente está. Ser, como a gente diz, né, o crente 007, né? Que ninguém sabe que você é crente. Nós precisamos confessar a nossa fé no trabalho, em casa, e ela precisaria agir de sabedoria. E a instrução foi muito sábia daquele pastor, em que ele diz assim, você vai falar para o seu pai, que está longe, né, não estava perto, está lá no Nordeste, você vai ligar e vai dizer para ele, pai, eu me converti, eu aceitei a Jesus como meu Salvador, e eu me batizei, tá? E eu quero dizer que eu amo o Senhor, mas que eu aceitei a Jesus, eu me converti, eu aprendi a palavra, o Senhor transformou a minha vida, e ainda que aquele pai nunca mais queira falar com ela, mas ela tem que confessar a fé em Jesus. Então, você também precisa ser muito sábio dentro da sua casa, mas confessar a sua fé no teu trabalho, ser servo de Deus onde você está. E voltando aqui, os irmãos de Jesus, eles não deram crédito, mas a gente vai encontrar dentro da Bíblia que os irmãos de Jesus, depois que Jesus morreu, a gente vai encontrar Tiago agora sendo um grande líder da igreja. E aí você abre o livro de Tiago e você vê que esse Tiago, ele é o meio-irmão de Jesus. E a gente vai encontrar outro também, Judas, também meio-irmão de Jesus. A gente vai ver eles como líderes da igreja, onde escreveu cartas, aonde teve uma grande influência. Então você também precisa, primeiro, não desanimar. Continua orando, continua falando, continua tendo sabedoria também. E aí, para nós entrarmos aqui, concluímos esse tópico, que é o 2.3, a respeito do casamento, instituição divina para a vida na terra. Falando ainda a respeito do cristão, do relacionamento do cristão com a sua família. E agora, sobre o casamento. Essa lição, eu estou encerrando essa lição, eu estou terminando essa última lição de número 13 com uma grande alegria no meu coração. Porque esta foi uma das lições da nossa editora Betel, em que foi um dos melhores trimestres que nós tivemos, trazendo grandes ensinamentos para as famílias, para o relacionamento, para o casal. E foi uma lição assim que ela de fato teve um impacto no nosso ministério. E falando a respeito do casamento, instituição divina para a vida aqui na terra, a gente vai encontrar aqui que o relacionamento com Deus é que faz diferença para todos nesta terra. O relacionamento com Deus é que faz diferença para todos nesta terra. Então, precisamos ter primeiro um relacionamento com Deus. Nunca podemos esquecer desse relacionamento com Deus. E não esquecer também que aqui na terra, como Paulo ensina, aqueles que casam-se, eles vão ter tribulações. A gente vai ver Paulo orientando e falando assim, olha, aquele que não casa, ele vai ter tribulações aqui, mas se ele puder ficar assim, que ele fique. Mas nós sabemos que aqui na terra, esse matrimônio que foi instituído por Deus,
Deus foi o primeiro juiz que fez o primeiro casamento, e é o plano de Deus em que os casamentos eles permaneçam, como nos diz o texto bíblico, até que a morte o separe. É interessante, eu quero frisar isso daqui, eu não posso terminar esse tópico não frisando isso. Eu me lembro que eu estava ouvindo uma vez uma conversa de John Piper, e ele estava conversando com mais dois amigos, e eles estavam ali analisando a longevidade dos seus casamentos. Cada um tinha 35 anos, 40 anos, e eles estavam conversando entre si, perguntando, mas qual o segredo da longevidade de o nosso casamento ter chegado a 35, a 40 anos, onde hoje muitos casamentos não chegam nem a 2, 5, 10 anos, e os casamentos já estão se desfazendo por pouca coisa. E eles chegaram à conclusão que aquela longevidade do seu casamento, a principal ingrediente ali era o pacto, era a aliança. Alguns talvez aí está na sua casa, pode ter pensado, é o amor. Mas o amor, na realidade, ele é uma escolha. Presta atenção, você que pensa que o amor é um sentimento. Não, o amor é uma escolha. Eu escolho amar. Agora, o que realmente manteve aquele casamento, os 35 anos, foi a aliança que eles fizeram, o pacto que eles fizeram. Dá uma olhada na aliança. Vê se tem alguma ruptura na aliança. Não tem. Por quê? Porque a aliança que Deus ele faz, que Deus instituiu desde o princípio para como, é que não haja ruptura. Então, eu quero dizer para você, nesta manhã, nesse dia de hoje, você está ouvindo a respeito de Jesus como o maior exemplo sempre. E finalizando esse tópico sobre o relacionamento do cristão com a sua família. Então, meus queridos, tópico 3.1, você que está nos acompanhando, vai falar sobre o amor a Deus. Na realidade, agora, dentro da lição, nós estamos falando sobre o relacionamento do cristão com a família e Deus. E agora, nós abordamos já, referente à família, abordaremos esse relacionamento do cristão com Deus. E é interessante que o tópico 3.1 vai nos falar sobre o amor a Deus, que é o primeiro mandamento, é um mandamento áureo, porque é o primeiro mandamento que a Bíblia vai nos trazer, e Jesus reafirma este mandamento, dizendo que é o primeiro mandamento, quando ele é abordado, quando um doutor, um escriba chega para ele e pergunta, testando, ele diz assim, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E Jesus ainda fala, e o semelhante a este é o teu próximo como a ti mesmo. Então, falando nesse dia de hoje sobre o relacionamento, nosso relacionamento com Deus, uma coisa que é muito interessante, que Jesus citou, segundo o mesmo, não fazendo parte da pergunta, há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. O escriba não perguntou a respeito do amor ao próximo, ele perguntou o primeiro mandamento. Mas Jesus ele não só cita o primeiro, como ele cita também o segundo, ele cita também o amor ao próximo. Porque isso está interligado, esse nosso relacionamento com Deus está interligado. E como nós já abordamos no início desse relacionamento, de nós relacionarmos com Deus, é interessante que a gente se relacione com Ele e se aproxime a cada dia mais de Deus. Uma coisa muito interessante que o comentarista da nossa lição, ele introduz aqui na lição uma frase de um grande servo de Deus, Jaime Kemp, tenho o prazer de ter ouvido grandes ministrações dele. Ele trabalha com casais, e ele cita aqui na nossa lição dizendo assim, muito interessante, eu fiz questão de frisar, deixar isso marcado, que é assim, o modo como nos relacionamos em nosso lar ajuda a promover ou prejudicar o reino de Deus aqui na terra. Por isso é preciso que a família tenha uma crescente compreensão do significado da ordem de Jesus em Mateus capítulo 22, verso 37 ao 39. As pessoas serão atraídas a Cristo ao verem famílias cristãs vivendo amorosas e harmoniosamente e sendo temente a Deus. É interessante frisar, aqui na lição, nessa lição, o comentarista da lição, que no caso é o nosso bispo Abner Ferreira, ele introduz uma frase
da Silmara Riso. E essa frase é marcante porque a frase diz assim: uma igreja não pode ser viva e santa com famílias fracas na fé. Eu vou repetir. Uma igreja, ela não pode ser viva e santa com famílias fracas na fé. Primeiro, igreja e família está interligada. A igreja e a família está interligada. Porque se não houver família, não há igreja. Tem que haver a família. E aí a gente vai observar dentro das igrejas, no geral, algumas dificuldades. E é bem observar que, às vezes, algumas dificuldades na igreja, se a gente for no ponto das famílias, ou se a gente dissermos assim, vamos ver cada família como está, a gente vai observar algumas dificuldades nas famílias. E se essas dificuldades nas famílias forem solucionadas, forem abordadas, forem identificadas, com certeza essa dificuldade na igreja não vai haver. Porque se há essa dificuldade na igreja, não pode haver uma igreja viva e santa com as famílias fracas na fé. Ou seja, o fator família, ela precisa ser trabalhada. Nós sempre falamos de família, mas assim, para que a nossa família esteja bem, para que Deus, ele tem que estar acima de tudo. Quando nós falamos a respeito da família, tem que estar acima de tudo. Quando nós falamos a respeito de família, sempre Deus vai estar acima. E é interessante nós abordarmos o tópico 3.1, vai falar a respeito do amor. Mas entrando aqui no tópico 3.2, olha só. Jesus vai dizer assim, em Lucas, capítulo 12, versículo 51, ele vai dizer assim: cuidai que vim trazer paz na terra? Não vos digo, mas disseção. Espera aí. Ele fala a respeito do amor. Mas aqui Jesus agora aborda dizendo que veio trazer disserção. Em Lucas 14, e o versículo 26, ele ainda diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filho, irmã, irmão e também a sua própria vida, não é digno de ser meu discípulo. Espera aí, está falando que se alguém não aborrecer, espera aí, está falando sobre disserção, que Jesus veio trazer disserção e eu tenho que aborrecer, mas aqui nós vemos Jesus falando a respeito do amor. Como que eu entendo isso? Como a gente pode explicar isso? E na realidade aqui, o que ele está querendo mostrar, na realidade, é que na realidade Deus, ele tem que estar acima de tudo, sempre. Nós falamos muito da família e priorizamos a família, primamos a família, zelamos pela família. A revista que nos veio para nós, que nós estamos finalizando hoje, tratou muito bem a respeito desse tema família, desse tema relacionamento, filhos. Que aula que nós tivemos. Mas Deus, ele está acima de tudo. É interessante nós lembrarmos do texto bíblico de Abraão, porque Deus, ele diz assim: Abraão, eu quero o teu único filho. Deus, ele pediu o filho de Abraão. E Abraão não hesitou em entregar o seu filho. Deus queria ver o amor de Abraão acima do seu filho, o seu único filho. E Deus, ele também quer sempre ver o nosso amor para com Deus. Eu não estou aqui me relacionando à igreja, à instituição, a nome, não é isso, estou me relacionando a Deus. Não estou citando placa de igreja, porque nós sabemos que tudo isto, ela vai ficar aqui, porque lá no céu não vai ter a igreja A, a igreja B. Lá no céu nós estaremos todos juntos reunidos. Mas eu estou falando que Deus, ele precisa estar acima de tudo. Deus sempre está acima de tudo. E às vezes nós colocamos Deus em terceiro, quarto, quinto, quando sobrar, quando der. E o nosso relacionamento com Deus, como está? Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? E aqui já caminhando para a conclusão, para finalizar, no último tópico 3.3, fala sobre expresso no referencial adotado. E aqui, no tópico 3.3, nós vamos ver que Jesus, ele é o referencial na vida do cristão, como indica em Efésios 5, do capítulo 18 ao 33. E ali,
nós temos uma mensagem assim muito profunda, aonde Paulo, na realidade, escrevendo aos Efésios, nós vamos ver ali ele trazendo uma alusão profunda, falando a respeito do mistério de Cristo com a igreja, falando a respeito do esposo com a esposa, mas na realidade ele quer trazer isto entre Cristo e a sua igreja, dizendo como Cristo amou a sua igreja, se entregou a si mesmo. E aí Jesus, ele é o referencial na vida do cristão. Jesus, ele é o nosso exemplo. Jesus, ele é o nosso, nós temos sempre que olhar para ele. Eu quero finalizar aqui para não ser extenso, para não ser enfadonho, mas finalizar esse vídeo, esta aula que nós temos o prazer de ter neste dia de hoje, dizendo mais uma coisa e finalizando, dizendo aqui que Cristo na realidade, ou os discípulos de Cristo, nós que somos discípulos dele, precisamos ter sempre sujeição, precisamos ter entrega, ou seja, sujeitar sempre a Deus. Temos que nos entregar sempre a Deus, porque Deus, a cada dia, ele vai ter o cuidado de nós. Quero finalizar aqui esta aula, dizendo mais uma coisa para vocês. Foi uma aula abençoada, onde nós aprendemos muito a respeito do nosso relacionamento, a respeito da família, a respeito do lar. Eu volto a falar, foi uma lição que nos trouxe conteúdo edificante. Que Deus possa abençoar a tua vida. Nós estaremos utilizando este canal para estarmos sempre trazendo aulas da nossa escola bíblica dominical. E estarmos sempre sendo edificados pelo nosso Deus. Compartilhe este vídeo, divulgue este vídeo, propague, para que nós possamos alcançar vidas e nós possamos a cada dia edificar vidas. Que Deus te abençoe. Nós estaremos entrando no próximo trimestre, na próxima lição, falando a respeito dos Salmos. E vai ser também uma lição muito abençoada. E eu creio que muito em breve estaremos passando esse período que nós estamos de pandemia e muito em breve estaremos todos juntos reunidos na igreja, juntos participando dos cultos, participando das escolas bíblicas dominicais e de todos os demais trabalhos. Que nós possamos sempre orar, ore pela nação, ore para que Deus ele possa colocar sempre as suas mãos para que isso passe logo e nós possamos estar juntos. Que Deus te abençoe, que Deus continue trabalhando e te abençoando em nome de Jesus.